Tentando fazer jejum intermitente com a mesa com pamonha, ovo, banana da terra. Ah. Oi! Aqui, menino! Onde está tu? Dá um sorriso, menininho bonitinho! Aê! Aê, Luquinha. Segura a cabeça, menino! Segura, Luquinha. Isso, muito bem, muito bem! Aê! Levanta a mão, menina! Bem, eu vou acabar entrando em duas sequências de leituras agora, que duas não. Uma sequência do Dickens, uma sequência do Tolkien e uma sequência de Roma. E eu preciso retornar à sequência do Dostoiévski. Vocês sabem que eu faço aquele Lendo Autores, em que eu falo um pouco sobre a obra do autor, tudo que eu tenho de livro sobre eles, o que eu já li e o que não, material extra de apoio que eu tenho, o que eu já li e o que não. E aí isso deve acontecer para Tolkien, Dickens e provavelmente... Dickens eu não sei quando é que vai ser. E provavelmente eu vou retomar alguma coisa de Dostoiévski, eu acho que tá na hora de atualizar aquele vídeo de Dostoiévski. Vamos ver. Tem alguns outros autores que eu quero colocar. Eu quero colocar Shakespeare, eu quero colocar... como é que fala? Virginia Woolf. Eu quero colocar as Brontes. Tem vários outros autores que eu quero seguir essa jornada que tá meio parada aí ultimamente. Mas isso vai voltar. Sobre Dickens e sobre Tolkien. Eu só li Dickens até hoje. Uma Canção de Natal. E eu nunca tinha pegado nada dele. E eu peguei agora David Copperfield, que eu tô lendo junto com o Clube Etos. É uma leitura muito fluida, muito fácil, muito gostosa. Eu acho que é uma leitura que a gente pode falar assim, essa leitura para todas as idades. Eu não tiro grandes reflexões do livro, sabe? É um momento específico da Inglaterra. Eu acho que do ponto de vista da gente pegar o contexto histórico e aprender aquele contexto histórico é muito interessante. Mas do ponto de vista de tirar lições, identificações, isso não há no livro e isso não tira o mérito do livro de forma nenhuma. Mas existe uma coisa interessante da escrita que eu tô sentindo, pelo menos nesse livro, David Copperfield, é esse narrador. É esse narrador que tá falando o seu romance de formação de David, e que já conhece o seu próprio futuro e que vai contar pro seu passado. Então, é natural que ele amenize ou inocentize o David em relação às coisas que acontecem. Que pinte um David com um ar muito mais inocente e que foi muito facilmente manipulável do que às vezes assumir seus próprios erros. É a minha sensação ao ler, porque ele já passou por tanta coisa e ele ainda tem umas inocências em relação a se comportar, por mais que seja muito jovem e tal, mas ele tem a oportunidade de amadurecer pelo que ele viveu. E ele acaba tendo assim, umas infantilidades no comportar, em ler o outro, e quando era pequeno isso é completamente plausível, em também perceber as burradas que ele faz em relação a Dora, em reconhecer quem é a Dora, se aquilo ali vai dar certo ou não, nas amizades ali por perto, o não saber se comportar diante do desconforto de alguém, só que ao mesmo tempo, né, a gente sabe que é esse homem adulto que já sabe quem dos personagens ali da sua vida são pessoas boas ou ruins, que não consegue esconder
no seu descrever o caráter dessas pessoas. Então, ele descreve bem isso, sabe? Você já vê pela descrição do Steerforth que por mais que ele idolatre o Steerforth, que tem algo errado ali nele. Ele fala, né, que putz, ele falou sobre isso, de como ele se sentia sombra, que é fogo, treva, tal. Já dá pra gente o sinal de que uma coisa vai dar errado. O jeito do Steerforth de tratar os outros, porque é um livro basicamente, gente, sobre você avalia o caráter do outro pela forma com que você trata o outro. Isso acontece com vários personagens. Steerforth trata muito mal uma situação ali na escola quando ele conhece ele. Uma outra situação é o Uriah, que finge tratar todo mundo bem, mas joga um ar de superioridade revestido de humildade. Do outro lado, a gente tem o Sr. Peggotty, a Peggotty que vira Bax, a tia, que são pessoas que... A tia, por exemplo, tem um caráter meio assim, mas o jeito com que ela trata o David, as pessoas ali ao redor, principalmente o Sr. Dix, que ela não devia nada pra ele e tal, mostra quem vai ser. Separa o joio do trigo nesse livro. Não, o Mudstone é ruim. O seu Michalbe, a família Michalbe tem um problema seríssimo com dinheiro, não sabe se organizar. O seu Michalbe, ele acha que ele merece algo melhor, mas tudo que ele faz dá errado, nada funciona do ponto de vista financeiro. Ele é excelente, é péssimo para se emprestar dinheiro, é excelente para ser amigo, porque ele sempre vai tratar o outro muito bem. Ele sempre vai fazer questão de tirar da sua boca para tratar o outro bem, sabe? Então, a forma de você avaliar ali o caráter dos personagens é como aqueles personagens tratam as outras pessoas. E isso é bem interessante. E é isso. Tô gostando dessa parte. Mas me incomoda, como eu falei, essa extrema inocência do David. Essa extrema passividade do David, não enxergar as coisas que estão ali. Porque como o próprio narrador já sabe o que vai acontecer, ele já tá mostrando pra gente, antecipando algumas coisas. E mostra um David que não percebe. E isso eu acho que é uma forma do narrador desculpar o David. Assim, não assumir sua própria culpa de não ter reconhecido as coisas, né? Não viu mesmo. Era muito menininho. Mas devia ter visto. Eu fico com essa sensação. Isso me traz um leve desconfortozinho. Mas é isso, eu tô gostando muito pela escrita mesmo. Pela história em si, como eu falei, a gente vai pegar aquele período ali industrial da Inglaterra, a gente vai entender o contexto histórico da Inglaterra. Eu acho que em Oliver Twist a gente deve pegar mais como funcionava essa questão das crianças, enfim. Mas tô entrando aí numa maré boa de que eu vou ler Dickens. Do Tolkien eu falo depois. Tô aqui passando da metade da biografia dele. Desse lado, coelhinho. Oi! Que lindo! Hoje eu já voltei a trabalhar à parte, né? Porque minhas férias são de um hospital, do outro eu só consegui uma licençazinha. Ai, gente, mas assim... De férias ou não de férias, eu vivo uma eterna instabilidade aqui em casa, né? É muita gente circulando, é muita gente pra organizar... Luquinhas, infelizmente, é cometido por várias morbidades que de vez em quando dá trabalho. Então, o tempo todo alguma coisa pode acontecer, né? Como tem mais gente, tem mais chance de alguém faltar, tem mais chance de dar algum problema. Como Luquinhas tem esse problema, tem mais chance de repente ter que ir pro hospital. E aí, tava tudo certo. Aí hoje começaram a me falar enquanto tava no trabalho. Luquinhas está muito agitado, Chega aqui, ele tá com muita crise, é muito agitado. Aí, não é nada tão urgente, tão grave. Então,
Dei exame para amanhã de manhã, para fazer os exames. Tô de olho aqui nos sinais vitais dele. Para complementar, a moça trabalha aqui em casa, o marido dela não tava bem. E para complementar, a técnica dele também passou mal hoje. Nada é culpa de ninguém, né? As coisas acontecem, mas vira um caos. E aí, as férias começam a virar um pesadelo. Mas se fosse, não fosse durante as férias, o dia também ia ser um pesadelo. Que bom que eu tô de férias, que amanhã não vou precisar faltar pra poder levar ele pro médico, né? Eu tinha marcado o médico pra minha mãe, já nem sei se vou. Vai chover aqui, eu vou tomar um banho agora, vou ver Luquinhas, vou tentar estudar e fazer alguma coisa. Filho, se você dormir, a mamãe consegue tomar banho e fazer os sprints. Entendeu, né? Que tem uma criança aqui que não tá com cara de que vai dormir, não. Hein? Vamos? Vamos? Você tá morrendo de sono. Vamos botar o paninho no rosto que você gosta, ó. Ó. Vai ficar escuro? Escureceu! Escureceu. É noite. Mimizinho. Não? Então tire o pano. E agora? Não vou tirar, não. Você que tira. E aí? E aí? Tira, então. Quase. Quase. Hoje é 9 ou 10 de maio. 9 ou 10 de junho, tô lembrando mais. Eu tô finalizando o volume 1 de O Retrato. Dormindo? Daqui a pouco acorda. Tá bom. Quando for acordar, vou ficar com ele sentado no sofá. Tô finalizando o volume 1 de O Retrato do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Gente, isso aqui é bom demais. Quem disse que não gosta tá lendo errado. A gente tá lendo com a Monique. E algumas coisas me marcaram muito aqui. Primeiro, essa relação, porque o nome o retrata aqui, né? Ali do continente, a gente vai falar muito sobre a formação, muito próximo da parte inicial do Brasil. Então, colocando ali como o Rio Grande do Sul como ainda um continente, né? Mas aqui, no retrato, ele vai falar o seguinte: Dom Rodrigo nunca saiu de Santa Fé. Me refiro ao Rodrigo verdadeiro, o do retrato. Porque a gente tem um personagem aqui, o Pepe, que é um espanhol, que ele desenha e ele tá conversando com o fofoqueiro Cuca, né? E ele vai falar aqui sobre o Rodrigo, que é uma figura principal. Aqui a gente tem a discussão da Monique, ela falou que do continente que a gente tá falando sobre uma coletividade, aqui em O Retrato a gente tem para um indivíduo, que é o Rodrigo, que é o espelho do Rodrigo do primeiro volume. Para quem leu o primeiro volume do Continente, sabe lá o Rodrigo? Então, esse Rodrigo daqui é bisneto dele. Deixa eu ver se é bisneto. É bisneto dele, isso. E é mais lapidado, né? Ele teve contato com progresso, com estudo, com a França, com a modernidade. Então, ele vem cheio de livros, de coisas. E ele vem e fala assim, não, eu não vou ser mais aquele homem que tal, que pega a mulher e faz isso e aquilo, não. Eu vim aqui para ajudar os fracos, oprimidos e tal, vamos fazer a revolução, tudo contra o Marechal Hermes, abaixo o Marechal Hermes, vou montar a farpa, que é o jornal aqui, que na farpa eu vou falar mal de todo mundo, eu vou conseguir fazer, não. Só que ele não perde a essência do Rodrigo. Ele continua tendo aquela essência do Rodrigo, de não aguentar, de precisar da guerra, do corpo se tremer todo com agonia e tal. Só que a guerra aqui, como a gente conversou com a Monique agora na reunião, não é uma guerra mais de guerra literal. É uma guerra política, que sim tem violência, tem ameaça, tem arma,
mas é uma guerra política agora. E a política é feita através da fofoca, que já existia antes, do boca a boca, e também através dos panfletos, do jornal, enfim. Então a gente vê as coisas ganhando outros patamares aqui, o progresso chegando de alguma forma. E ele, com vários dilemas éticos, morais, das atitudes dele, ele dorme com uma menina e ele fica preocupado. Caramba, eu vou ser um doutor, vou ser um médico respeitável. Tolstói, a ressurreição, eu li Tolstói, você fazendo isso e tal. Ele fica preso na consciência, se ela pegar filho e tal. Depois que ele descobre que a menina dormia com vários, aí ele, por que eu fiquei preocupado? Gastei até meu Tolstói pensando nele. Vem essa discussão aqui. Mas, enfim, ele é o Rodrigo New Generation, digamos assim. E aí ele vai falar sobre que tá vendo um quadro que é a pintura do Rodrigo e fala o seguinte: então o Rodrigo nunca saiu de Santa Fé, que é o Rodrigo do retrato. Me refiro ao Rodrigo verdadeiro, o do retrato. Animou-se um pouco, chegou a investigar o busto, abriu os olhos em olhos líquidos. Esse aqui chegou do Rio é o fantasma do outro. Mas tu não entende essas coisas, Cuca. Fez uma pausa e tornou a duvidar. Toma um troço. E é isso desse retrato que reflete duas pessoas diferentes, né? Pelo menos na visão do Pepe, a gente vai entender depois por que ele considera que o Rodrigo mudou tanto assim, porque a gente tá aqui no meio do Rodrigo jovem. Eu acho que no retrato 2 que a gente vai pegar o Rodrigo mais velho e que talvez tenha mais ponderação. Até o próprio Licurgo, que é o pai dele, a gente conversou sobre isso também, no Continente 2. Lá ele era cheio de ímpeto, cheio de coisa, não dava até raiva dele. E agora ele tá todo ponderado, todo moderado, como a idade transforma as pessoas, né? E aí me lembrou muito Dorian Gray, né? Da representação do que o retrato representa ser uma coisa e o que a pessoa é outra. E me lembrou também aquele conto do Machado de Assis, O Espelho. Quem não leu, leia. Que tem um pouco dessa relação, assim, do que a imagem e a pessoa, sabe? Enfim, achei demais. E tem uma hora que ele vai falar aqui sobre vários livros, vai falar sobre o arquétipo do herói baroniano, que pra mim é muito os Rodrigos mesmo. Eles têm um pouco desse herói baroniano. Tem uma parte dos livros. Rodrigo folheava, passava os dedos pelo papel amarelento e rude de traças, cheirava as páginas, acariciava os dorsos do volume e a seguir depunha-os no chão pensando: é melhor primeiro tirar todos os livros do caixão para depois derrubá-los no armário. Apanhou uma edição de Divina Comédia com ilustrações do Doré. Vem cá, vem que maravilha, Chiru. O outro aproximou-se. Olha só essas gravuras, não acha um colosso? São do Gustavo Doré. Tipo, o cara não sabe nem quem é isso, sabe? Ele que veio de Porto Alegre para Santa Fé, então ele vem cheio de novidades, cheio de coisa. O pessoal lá de Santa Fé vive um atraso muito grande em comparação com a capital, né? E aí ele vai falar sobre outros livros. Rodrigo pôs Dante no assoalho, ao lado de Balzac, e continuou a esvaziar o caixão, de onde tirou obras completas de Victor Hugo, 3 romances da Nunzio em italiano, uma tradução espanhola da obra de Cartier sobre a Revolução Francesa. Oh, meu inefável narigudo, exclamamos nos repada a edição de Príncipes, de Cyrano de Bergerac. Depois que tirou do caixão Histoire de Girondins, a história dos girondinos, de Lamartine, A Velhice do Padre Eterno, de Guerra Junqueiro, Nietzsche, Taine, Larouche e Lenoir, que é o Vermelho Negro, né? Do Stendhal, esse eu já li. Paraíso Perdido, do Milton, ai, maravilhoso. Ai, que grande cacete, porque ele é gigante. 3 romances de Essa de Queiroz e coleção completa de As Farpas. Então é daqui que ele vai tirar a ideia do nome do jornal que ele vai fazer. Depois vai falar de Schopenhauer, de Goethe, de Fausto do Goethe. Vai falando vários livros. Eu marquei essa página porque ficou muito legal mesmo. Acordou? Você tá aqui? Eu nem vi você chegando. Peraí. 2 segundos de vossa atenção, por favor. Eu tô... Isso seja... Ah, tá. Eu tô com o Luquinhas aqui e eu vou ter que tocar música. Ai, não, aqui tá horrível. Tudo ruim, tá parecendo... Essa luz tá fazendo... Ah! Jesus! Oi, 2 minutinhos de vossa atenção. Tô aqui com o Luquinhas, vai tocar a musiquinha do programa dele daqui a pouco. E aí eu acho que pode pedir direitos, então eu vou falar rapidinho. Eu tô lendo Prefácio Paraíso Perdido do C.S. Lewis. A gente leu lá na nossa área de membros, né, Paraíso Perdido. Foi bom demais, 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 demais.
E eu acho que eu consigo fazer os vídeos bem detalhados, a gente discutindo algumas coisas, para fazer uma leitura dentro do possível, um pouco mais profunda dentro do possível. Que a gente tá falando de um poema épico. Um poema épico não é qualquer coisa para se ler. Ele tem uma linguagem, sim, ornamentada, ele é mais difícil e eu não sou especialista na área, então acho que deu pra gente tirar leite de pedra, assim. Descobriu, amor? Hã? Onde tá? Sua mãe não me responde. Tá. E aí, tinha o Prefácio Paraíso Perdido em inglês só. Eu até tinha ele em inglês, no Kindle. Mas aí lançou e eu vou fazer uma resenha para essa sexta. Hoje é segunda. E até sexta eu tenho que ler esse livro inteiro. Eu estou na página 69, 8. Ler esse livro inteiro. Terminar minha matéria de filosofia da pós e fazer a prova. Terminar o protocolo do hospital e ler ainda metade do Sofrimento de Jovem Werther. Obrigatório, tipo. Aí, editar um vlog. Então... Desligou? Ele que desligou. Não, você desligou, meu. Falta 15, uma coisa ali. 1% aqui, não, 1%? Vai pra carregar, amor. Vai tirar. A gente vai tirar. 8. E aí é isso, tô na correria aqui. Amor, vamos tirar então. A gente já vai tirar ele, falta 15 ml. Eu vou baixar isso aqui. Ele já tá cansado já de ficar aí já. Amor, vai ter que levar de novo na Cavenagh. Por quê? Vai ter que botar um cavalo aqui, um negocinho. Porque ele tá saindo, amor. Ele pula. Tem um negócio que não deixa ele ir pra frente, entendeu? Vai colocar o quê? O negócio que tirou. Ele tinha um cavalo no meio, lembra? A gente tirou porque ele abre muito a perna. A gente queria que ele fechasse. Mas não tem jeito. Ele tá pulando. Ficando fora de posição. Vai ter que levar de novo. Quem tem o carregador desse negócio? Tá ali na parede, meu, da cozinha. Tinha botado lá um pouquinho já. Pra ligar. Moça, você me ama? Nossa, gente. Ela tá diferente mesmo, viu? Os hormônios, ó. Eu tô com os hormônios muito estranhos. Você me ama? Quanto? Deu certo. Eu vou ligar pra minha mãe. Pegar uma bolsa que casou e a mãe corta. Começar a falar que não deu tempo. Também estou entrando na reta final de David Copperfield. Gente, é uma escrita fluida, inteligente. Não tem grandes, reflexões filosóficas, enfim, nada disso não. Luquinhas, tá uma traquinagem que tá assim difícil controlar ele. Lucas! Mas a história acaba te envolvendo de alguma forma. O David é muito ingênuo, chega a ser um pouco exagerado. Eu tava até comentando com as meninas que eu acho meio não congruente o fato de ele ter vivido o que viveu, ter passado pelas coisas que ele passou, ter até vivido meio na rua sozinho por um tempo e ainda assim ser tão inocente. Passa do limite, sabe? Então ele ficou um pouco estereotipado e meio caricatura por conta disso, que eu achei um pouco exagerado, mas a historinha é gostosa. E alguns personagens lá são bem interessantes comparar. O Uriah, que acho que é o antagonista mesmo, né? Que fica o tempo todo falando assim, não, porque eu sou muito humilde, e sempre tá fazendo algum mal, sempre quer pisar na ferida de alguém, fica ali prometendo emprego, mas alienando as pessoas assim, parece uma pessoa mau caráter mesmo. Ele vai fazer um contraponto bem interessante com o seu Michael B, que é uma pessoa que, se tem por uma conta acima do que suas condições provém, mas é uma pessoa muito boa. E não sabe dar nada com dinheiro. Nada com dinheiro. Estamos acabando a dietinha pra você ir pro colo. Sabe dar nada com dinheiro. Erra tudo. E por isso vive na pindaíba. Mas é uma pessoa boa, que para tudo, se entrega tudo
por um amigo, sabe? Então, eu tô gostando das construções ali. E a Agnes é minha torcida. Eu acho ela uma menina excelente. Tô bem preocupada como é que vai ser o futuro dela. E a Amy, que surpresa, hein? Eu confesso que eu não esperava o que aconteceu. Esperava que ia ter alguma coisa, mas não do jeito que aconteceu. Enfim, minhas considerações superficiais, assim, de alguns personagens desse livro.